Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus nos envolva a todos em sua paz, em seu amor infinito. O capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, foca na necessidade do perdão, da reconciliação com os adversários e também trata da indulgência como condições essenciais para a evolução espiritual e para a obtenção da misericórdia divina. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O perdão, por excelência, é o esquecimento das ofensas. Mas o grau que nós nos encontramos, nós ainda não somos capazes de perdoar desta forma. É a meta que nós devemos atingirmos quando, impulsionados pela lei do progresso, nós seremos capazes de compreender o nosso irmão em desalinho. Enquanto isso, nós podemos perdoar sem esquecer. Por quê? Porque perdoar é compreender o próximo, é ver o adversário como nosso irmão em dificuldade, na sua realidade existencial e não como eu gostaria que ele estivesse. Ele está na sua realidade. Então, perdoar é lembrar o fato, mas sem mágoa, sem a emoção do momento, sem ressentimento. É não devolver o mal, não projetar a ira que nos toma, não guardar mágoa, porque a mágoa é como um espinho cravado na pele. Enquanto não for retirado, produzirá sofrimento. Então, enquanto a mágoa permanecer em nós, aquilo estará doendo em nós, ou seja, estará nos prejudicando, né? Mateus anotou que, ao ser questionado por Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus, então, lhe respondeu, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E com isso, Jesus assinalava que o perdão não deve ter limite, pois aquele que não perdoa as faltas do próximo não pode reclamar o perdão para as suas próprias forças perante Deus, né? Como que nós vamos, ao nos deitar, dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, né? É uma situação incoerente. Mas o perdão, ele deve ser uma condição da alma. Uma condição da alma daquele que tem a capacidade de compreender a ofensa recebida, compreender aquele que a praticou,
tantas vezes quantas ela for feita. Por isso que Jesus diz, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes, né? Porque a pessoa que age assim está invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias, né? Ele não vai se abalar, porque ele terá dentro de si a compreensão do próximo. E é muito importante diferenciarmos o perdão nobre e generoso daquele que é meramente exterior, onde o ofensor é humilhado, ou o benefício do perdão é ostentado para satisfazer o próprio orgulho. Encontramos nesse capítulo do Evangelho ainda: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estás a caminho. Enquanto estais a caminho. Ou seja, durante a vida terrena. Porque o Espiritismo esclarece que a morte do corpo físico é somente do corpo físico, porque não mata a vida. Portanto, se não mata a vida, não vai nos livrar dos inimigos. Ao desencarnarmos, poderemos voltar a nos relacionarmos com todos os espíritos que nos relacionávamos até então e muitos outros, né? Então, nesta condição, espíritos vingativos podem perseguir os seus desafetos no mundo espiritual, sendo essa uma das causas comuns da obsessão. Quando espíritos vingativos podem perseguir aqueles contra quem guardam rancor, além do túmulo. Então, poderá se constituir em obsessões graves, em subjugações ou até em possessões, né? Que é subjugação, que é uma condição de influência espiritual. Assim, a reconciliação é uma forma de evitar que o ódio se perpetue ou se prolongue, e é uma condição para a paz espiritual no futuro e também no presente, já que a mágoa é aquele espinho que não foi retirado. Então, perdoar e buscar a conciliação demonstra uma superioridade moral e eleva a alma, colocando o indivíduo fora do alcance das correntes fluídicas malfazejas dos adversários, já que a ligação se dá por sintonia vibratória, através dos sentimentos, dos pensamentos. Então, quando nós perdoamos, saímos da sintonia e nos colocamos fora do alcance dessas influências negativas. Ou seja, nós vamos ter uma vibração, uma sintonia tal que não permita
a eles sintonizarem conosco, né? Mas nós estaremos nos sintonizando com espíritos superiores. Ao agir com a benevolência, o homem retira do inimigo qualquer pretexto para represália, podendo transformar aquele adversário encarnado em um amigo. Se não no plano terreno, mas no plano espiritual, porque ele vai compreender a intenção, o desejo do outro de reconciliar-se. E isso extingue os focos de ódio e a reparação pendente para que o espírito possa progredir livre de algemas que o prendam ao passado e também ao sofrimento alheio. Ou seja, ele se desvincula, né? Então, diríamos, mas eu perdoei, mas o outro não perdoou. Eu estarei livre, né? Porque eu saio daquela sintonia. E o Livro dos Espíritos nos traz o significado de caridade conforme a entendia Jesus, que é o perdão das ofensas, benevolência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Isto é a caridade conforme a entendia Jesus. Porque a indulgência, ela não busca os defeitos de outrem. Se os vê, evita falar neles e mesmo divulgá-los. Ela procura ocultar as imperfeições alheias para que não se tornem conhecidas. E caso a malevolência as descubra, ele tem sempre pronta uma excusa plausível para atenuar a falta. Ou seja, a maledicência passa a não existir para ele, porque se alguém comete um ato, né, um ato negativo, um ato errôneo de outra pessoa, ele procura amenizar a situação, né? Mas será que ele não agiu assim, por isso, por isso? Será que ele não estava num dia não muito bacana, né? Então, o indulgente, ele age sempre procurando compreender. Então, ser indulgente significa abster-se de observações chocantes ou censuras severas, preferindo oferecer conselhos, na maioria das vezes, velada. Ele observa o erro do outro, mas ele o chama, né? E dialoga com ele, sempre procurando auxiliar. Focaliza sempre o bem, esforçando-se para fazer prevalecer o que há de bom e virtuoso no próximo, vendo seus defeitos apenas superficialmente. A gente conhece, já observou, pessoas que só veem o lado negativo das pessoas, né? Então, não é isso que o indulgente faz. Ele vê, sim,
o lado negativo, mas ele procura encontrar as coisas positivas que aquela pessoa tem, porque ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente mal, que não tenha dentro de si o germe do bem, que não tenha dentro de si o germe do bom sentimento. Nós somos criação divina, então nós trazemos em nós o germe. O que falta é desenvolver esse germe. Então, muitas vezes, aquela pessoa está precisando de uma mão amiga que ajude a despertar para o seu lado bom, porque ela ainda não conseguiu descobrir, né? Então, a indulgência atrai, ela acalma, ela ergue, levanta o próximo. E ela é descrita como uma das facetas da caridade moral, sendo muitas vezes bem mais difícil de praticar do que a caridade material, porque ela exige suportar uns aos outros, a sermos surdos, vamos dizer, a palavras ofensivas ou zombeteiras, né? Veja bem, se aquela ofensa nós sabemos que não merecemos, que ela não é legítima, nós não temos por que nos perturbar com ela, né? Nós estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Também é uma condição para recebermos a misericórdia de Deus, né? Como já nos referimos ao orarmos o Pai Nosso, dizemos: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Nós estamos dessa forma dizendo isso, reconhecendo que o tratamento que dispensamos aos outros serve de medida para o que receberemos do Criador, do que receberemos do Pai. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, antes de censurar a falta de outrem, deve-se verificar se não somos culpados do mesmo erro. Se nós não praticamos atualmente ou no passado aquele mesmo erro. Pois a autoridade para repreender depende da autoridade moral de quem censura, né? Então, só é válido divulgar o mal quando ele vem para o bem. Quando tornar público aquele fato vai contribuir com alguém ou com a sociedade, pode contribuir com ele. Então, é nesse sentido que Jesus disse que não devemos notar o arqueiro no olho do vizinho e ignorar a trave no nosso. Isto significa que muitas vezes estamos vendo no outro, mas não estamos em nós. Antes de criticar a dificuldade do outro, devemos interrogar
a nossa própria consciência para ver se não somos culpados das falhas semelhantes, ou muitas vezes até de falhas maiores, mais complicadas. E o Espiritismo nos sugere uma mudança profunda de perspectiva, da perspectiva que nós vamos ver, porque é fundamentada na compreensão de que nós somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. E também porque mesmo nos corações mais endurecidos, mais difíceis, existe esse germe do bom sentimento, uma centelha da essência espiritual. E por isso é preciso esforçar-se para fazer prevalecer o que há de bom na pessoa e em nós mesmos. Ora, se nós somos espíritos imperfeitos, em processo de aperfeiçoamento rumo à perfeição, todos nós temos condições de chegar a esse nível, né? E precisamos, então, considerar a reencarnação, porque muitas vezes a pessoa difícil que nos testa a paciência pode ser alguém que nós prejudicamos no passado. E tratar esse indivíduo, essa pessoa com benevolência, é um meio de reparação e de evitar que o conflito continue, muitas vezes até em existências futuras, né? Então, toda vez que nós temos essa dificuldade com alguém, refletirmos: por que essa pessoa me trata dessa forma? Por que ela age assim comigo? Né? Porque nós temos essa compreensão dessas possibilidades, né? Então, a indulgência é um sentimento doce e fraternal que constitui um dever para todos, porque ninguém está isento de erros, né? E todos necessitamos da indulgência para nós mesmos, né? Todos nós necessitamos. E Jesus nos ensinou: fazer aos outros o que gostaríeis que vos fizesseis. Se nós precisamos de compreensão, de indulgência, precisamos também compreender e sermos indulgentes. Não julgueis para não serdes julgados. Em João 8, 3 a 11, está que os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que sejam lapidadas as adúlteras. Qual a sua opinião? Eles diziam isso para o tentarem e terem do que acusá-lo. Era uma armadilha que armavam para Jesus. Mas Jesus, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo e percebendo-lhes os sentimentos, conhecendo-lhes a índole,
ele levantou-se e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E novamente abaixou-se e continuou a escrever. Quando ele começou a escrever, alguém olhou, estava escrito: hipócrita. E o homem saiu discretamente. Outro olhou, estava escrito: ladrão. Este também se afastou. Traidor, mais um se afastou. Até o momento que a praça ficou vazia. Narra o Evangelho que começaram a sair desde os mais velhos até os mais jovens. Por que será, né? Talvez porque os mais velhos tiveram mais tempo para pecar nessa existência, né? Tivessem mais pecados para lembrar. Mas não importa. Ali ficou apenas Jesus e a mulher, a sós. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. Também eu não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Observemos o comportamento do Mestre. Ele não censurou o delito, ele não a condenou, recomendando a lapidação da equivocada, nem a liberou da responsabilidade, considerando-a inocente. Ele não disse que ela era inocente. Então, nós vemos que não condenar não é concordar. Não significa que estamos de acordo com a pessoa. Ele disse: vá e não tornes a pecar. Ou seja, até ali ela havia pecado, mas ela poderia sair dali e não pecar mais. Não tornes a pecar. Nós sabemos das oportunidades que a misericórdia divina nos dá de diluir os nossos erros, de compensar os nossos erros, pois que sabemos que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, ele não ficou contra ela, né? Ele não a condenou. Jesus, qual foi o mecanismo que ele utilizou? Ele se reportou à leviandade dos acusadores, que se encontravam incursos em crimes semelhantes ao que ela praticara, ou até piores. Ele escrevia as falhas de cada um, e tal atitude havia desconcertado os acusadores, porque eles estavam esquecidos de que ela não caíra sozinha. Ela não adulterou sozinha, né? Não adulterou sozinha. Havia um comparsa que tombara naquele mesmo erro e ninguém atirou a primeira pedra. Nas diversas situações da nossa vida,
quem de nós poderá atirar a primeira pedra? Pensemos nisso. Eu posso atirar a primeira pedra? Nas mais diversas situações. Aquela mulher falira, sim. Ela falira. Falira porque, passados os primeiros dias da novidade conjugal, o esposo retornou para as noitadas alegres, frequentando um bordel ao lado de mulheres torturadas e a deixou na solidão. Ele próprio levara para dentro da sua casa o sedutor, que ante a presa invigilante lhe rondou os passos como um lobo voraz. Ela, com sede de ternura, ansiosa de amor, deixou-se levar pelos desejos doentios. E o resultado foi a tragédia. Então, é de se refletir. Quantas pessoas contribuíram para aquela queda? O adúltero e o próprio marido, que a deixou vulnerável. A família para auxiliá-la, para apoiá-la. Então ela, abandonada e sem lar, pede a Jesus um roteiro, uma luz, a fim de prosseguir. E Jesus então lhe recomenda que busque a oportunidade de reparação e adaptação à situação atual, aguardando o amanhã com disposição para renovar-se. E ainda lhe diz: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam o ensejo da renovação, encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Orientou Jesus. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde e rica de amor, recolhia peregrinos cansados e enfermos que não tinha ninguém por si. Uma mulher envelhecida, madura, que trazia na face vestígios de uma beleza rara em decadência, reunia ali infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Por isso, ela tornara-se muito querida e respeitada naquela localidade. E numa tarde, naquela casa, fora trazido por mãos piedosas um homem judeu, vitimado pelas febres do deserto, marcado pelo sofrimento, em delírio, desfigurado, quase morto, para que o cuidassem, para se abrigar naquela casa. E ele foi recolhido com muito carinho, como todos o eram. Teve as suas úlceras lavadas e aliviadas com medicamentos, recebeu compressas para diminuir a sua febre, e ele delirava, estava quase morto. Mas foi tratado com muita dedicação, muito carinho.
E quando recuperou-se um pouco, quando já era possível, ele ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus através de uma desconhecida mentora. Ao ouvir falar de Jesus, ele perguntou-lhe se o Jesus a quem ela se referia era o Galileu que fora crucificado em Jerusalém. E ela confirma, dizendo que o conhecera quando ele lhe salvou a vida. E o moribundo, então, lhe diz que também o conhecera, mas que não soubera beneficiar-se, que afastara-se dele, detestando-o. E ela lhe pergunta: o que vos fez ele para que fugisses magoado? E ele responde: salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolo. Não pude compreendê-lo. Passados os anos, e havendo despertado para a verdade, tenho buscado-a em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui eu estou. Embargada pela emoção, naquele momento ela recordou-se da praça, do diálogo com Jesus um decênio atrás. Reconheceu o companheiro do passado e, para não constrangê-lo, para não deixá-lo em dificuldade, ela não lhe disse nada, nem uma palavra. Segurou-lhe as mãos entre as suas e o consolou. Ela havia perdoado. Ela havia perdoado. Ela lembrou-se do passado sem ressentimento. Ela não havia esquecido, mas ela não guardou o sofrimento do momento. Então, sem ressentimento, ela lhe disse: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora, durma em paz enquanto eu velo por ti, porquanto você e eu, já encontramos o Cristo. Ela havia perdoado. Muito obrigada a todos, que Jesus nos envolva em sua paz.